Cada vez mais o mundo da internet faz com que os seus usuários criem personas para lidar com as redes. Assim, no mundo virtual, devemos ser mais felizes e estar atualizados o tempo todo. Além, claro, de ter uma opinião sobre cada e todo assunto. No entanto, será que estamos vivendo realmente tudo aquilo que publicamos? Ou as redes é quem estão desfrutando por nós? Estamos vivendo em um mundo cercado de informação e opinião. Mas não deveríamos estar lutando por um mundo com mais experiências e pensamentos? É inegável, né, que a internet trouxe alguns benefícios e facilidades. A gente foi se acostumando e incorporando isso no nosso dia a dia, nos acostumamos com isso e aí nos tornamos preguiçosos. Essa preguiça está numa pesquisa, por exemplo, uma pesquisa acadêmica, um trabalho escolar, em que antes você tinha que ficar a semana lendo livros e garimpando esses livros numa biblioteca. E agora, numa sentada, você abre 30 abas no seu navegador e tem todas as informações necessárias. Então, essa preguiça de eu ser um receptor passivo das informações, ela foi potencializada com a internet, com as redes sociais. Então, esse é um prejuízo, né? O facilitador da internet traz o prejuízo de eu não percorrer as ruas, de eu não percorrer o mundo e eu não experimentar o outro. É um facilitador eu ter um aplicativo de banco que me permite fazer uma transferência e pagar uma conta. Mas com isso, eu me privo do acaso de encontrar o amor da minha vida na fila do banco. Então essa previsibilidade, ela tem fatores positivos, mas ela nos priva de alguns aprendizados que são importantes, que são fatores de maturação. A forma de pensar do ser humano é muito primitiva. Ainda é muito primitiva, a gente precisa de Deus o tempo todo. Deus, mestre, blogueira, alguém para obedecer, alguém que vai te dizer como é o melhor jeito de viver e ele sabe o jeito de viver. E você, se fizer igualzinho, vai dar tudo certo. E eu acho que as redes sociais infantilizaram mais a gente. Embora a gente tenha acesso à informação, o que é bacana, e tem também condição de construir muita coisa, parece que uma parte da sociedade ficou infantilizada. É muito difícil a gente se responsabilizar por nós mesmos e pagar o preço de fazer uma espécie de viagem consigo mesmo para poder se descobrir, se conhecer e se colocar no mundo de uma outra forma. Segundo o psicanalista Fábio Herman, que faleceu em 2016, vivemos no mundo da informação e não mais da experiência. Sua viúva, Leda Herman, explica um pouco de sua teoria. Isso que o Fábio está chamando de sociedade de informação é essa forma do mundo se apresentar para o seu habitante, de não ser mais alguma coisa a ser explorada, né? Mas essa coisa que já vem pronta, o homem foi perdendo a capacidade, ou a possibilidade, melhor dizendo, de buscar sentidos. Os sentidos são dados, como a informação, os sentidos também não são dados de pronto. Então, o mundo se dá a conhecer dessa forma, através de informação. Agora a gente é informado sobre notícias, é informado sobre tudo, né? A internet é uma exacerbação desse mundo, dessa sociedade de informação. E o ato não é mais alguma coisa em que você decide, pensa e age, né? Mas como está dito aí no texto, você age e ao agir você toma consciência, toma conhecimento de alguma coisa. Primeiro você faz a coisa para depois você ter o sentido do que você fez. Né? Não você saber que você quer uma coisa e você faz. I share, therefore I am. For so many I have studied, things go from, I have a feeling, I want to make a call,
to I want to have a feeling, I need to send a text. In other words, the validation of a feeling becomes part of establishing it. Então, tudo aquilo que é um pouco diferente, tudo aquilo que tem um pensamento próprio é esmagado. Como é que fica a nossa psicopatologia? A gente fica achando que a gente está muito bem. É isso que é o mais louco, né? Ah, não, nós estamos muito bem porque nós temos um grupo que nos reafirma que nós estamos bem, que nós estamos certos. As pessoas ficam isoladas, elas se sentem ultrapoderosas porque elas apertam um botão. Seja o botão do like, seja o botão do dislike. Isso não é poder. Isso é pura distração. E o infantilismo vem de você estar o tempo todo numa posição de que você acredita que você está fazendo política. Eu não acho que você está fazendo política dessa forma. Acho que você acredita que está fazendo política, mas de verdade você não consegue discutir com profundidade ideias. Você só está se reafirmando. E você vai criando grupos que agem dessa mesma forma, sempre se reafirmando e sempre em oposição contra um outro grupo. E as pessoas ficam deprimidas, porque elas não têm mais contato com as pessoas. Porque o contato com as pessoas é desagradável. Porque as pessoas não são tão controláveis assim quanto os botões que a gente aperta diariamente. Pessoas vão contrariar você e você vai contrariar pessoas e pode haver um debate, uma discussão. E as pessoas vão ficando numa espécie de bolha da internet acreditando que tem poder quando elas não têm. Qual que é o lance da bolha? É basicamente se a gente está usando e interagindo o tempo todo com ferramentas e serviços, cujo modelo de negócios básico ele é completamente suportado pela ideia de que a pessoa precisa consumir cada vez mais conteúdo lá dentro para passar cada vez mais tempo lá dentro, significa que esse modelo de negócio está baseado em entregar para você o que você quer ver. E aí você naturalmente vai formar uma bolha de opinião e de visão de mundo, né? A verdade é que o que você quer ver, o que você tem desejo de ver na hora, não necessariamente é melhor para você. Porque o que a gente quer ver, geralmente, é aquilo que já reforça o que a gente acredita em termos de visão de mundo. A intolerância em relação ao outro foi crescendo diante da criação das bolhas comunicacionais. Uma vez que existe um grupo de amigos que pensam semelhante e apagam as opiniões diferentes, a crença conjunta se desenvolve, não no sentido de melhoria, mas sim no de potência. O resultado é uma série de indivíduos que não discutem com as opiniões alheias, mas sim gritam e xingam aqueles que pensam ao contrário, no intuito de deletá-los também na vida real. O que eu vejo são muralhas em rede, não são pessoas em rede. São muralhas em rede que aprisionam a imaginação e confinam esse ódio. Elas, evidentemente, trazem canais que abrem a possibilidade de acesso à informação e difusão em alta velocidade de causas e de discursos. Tudo isso é real, mas também ficam postos em rede os preconceitos que têm uma parte de ligação íntima com aquilo que é intolerante, odiento e odioso. Essas coisas são avessas ao pensamento. O pensamento implica trabalho do espírito. O preconceito aplaca o trabalho do espírito, ele barra o trabalho do espírito e ele entra com uma verdade definitiva, o que é confortável para a mente preguiçosa. Então as redes que supostamente nos libertam são as muralhas que nos aprisionam. E aí prospera muito o discurso do ódio. Você tem uma proliferação, né, a partir da lógica de identidades, de um ódio que ela só produz laços sociais muito pobres, porque a gente vai se juntar para ter ódio. A gente vai ficar assim viciado em ter ódio, né? Os haters. Né? Você vai ficar assim com uma aceleração de mais de gozar, para falar um termo mais técnico, né? Que é o quê? Que é tirar um pouquinho mais de satisfação do fato de que, olha,
a minha irrelevância, o sentimento de que eu não sou ninguém, de que eu sou igual a todo mundo, que eu não faço diferença. Por quê? Porque só tem identidades. Então aquelas que são minoritárias, elas se sentem assim, que inexistentes. Como é que é a forma de eu voltar a existir? Vou me juntar com outras e eu vou odiar algum terceiro, quarto ou quinto, né? A identidade, ela está cada vez mais aparecendo como assim o nosso capital social. Se a gente se entende como empresa, e se a gente se entende como possuindo essa mais-valia que é a nossa identidade, obviamente nós vamos olhar para as nossas relações como uma competição, como uma concorrência, onde há formas de identidade que valem mais que outras. A existência da sua, ela é uma ameaça intrínseca à minha, né? Quer dizer, como é que alguém pode optar por consumir A e vestir B e comer Z se eu não estou fazendo isso? Tem identidades que nunca se formam, elas estão sempre em construção e desconstrução e reconstrução. Então é um processo que, se por um lado permite o indivíduo ter escolhas que antigamente no mundo moderno não tinha, ele nascia operário, ia morrer operário, ele permite fazer experimentações. Por outro lado, né, pensando numa chave de ambiguidade, esse sujeito ele não está completo, ele nunca está feliz, ele está sempre buscando algo. Twerk it, baby. Baby.